Olá, amigos. A paz do Senhor Jesus esteja em seu coração, em sua vida. E nós estamos aqui para mais uma meditação, uma reflexão sobre a palavra de Deus, sobre os conselhos do Senhor para a nossa vida. Eu queria hoje ler aqui em 1 aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 mesmo, a partir do versículo 26, diz assim: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, o Senhor. Interessante que aqui diz que, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, mas tem sábios também no meio do povo de Deus. Não são muitos os poderosos, mas tem alguns poderosos. Não são muitos os nobres, não são muitos, mas tem. Mas a proporção maior, como diz aqui, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu entendo isso, quando eu leio esse texto, me passa pela mente lembranças de coisas que eu já vivi, e nós vemos que Deus se manifesta às vezes, muitas vezes se manifesta de uma forma em pessoas, através de vidas, através de situações, onde fica patente, bem claro de que é o poder de Deus agindo. Eu me lembro que uma das primeiras igrejas que eu dirigia, era um trabalho que praticamente nós fundamos e começamos a trabalhar ali no bairro da Bela Vista, em São Paulo, na rua Major Diogo, isso há muitos anos atrás, muitos anos mesmo. E ali naquela região havia muitas casas que alugavam cômodos, pequenos cômodos para famílias, não eram? Pessoas modestas, pessoas muito pobres que alugavam aqueles quartos, ali viviam às vezes um casal com um filho e tal. Era uma região pobre naquela época, onde a gente encontrava muitos desses trabalhadores, dessas famílias que viviam uma vida bem difícil. E essa igreja que nós trabalhávamos ali, cumpríamos o nosso ministério, justamente congregava muitas dessas pessoas. A nossa igreja, naquela época, eu me lembro, era bem lotada, nós tínhamos cerca de pelo menos uns 150 membros, batizados, pessoal muito humilde. Mas eu me lembro com saudades porque foi ali que eu vi muita coisa do poder de Deus acontecer. Pessoalzinho muito simples, mas muito usado nas mãos de Deus. Eu me lembro dos nomes de cada um, mas uma pessoa que marcou muito no meu coração foi uma irmã chamada Marta. A irmã Marta era uma senhora naquela época, eu acho que 20 e poucos anos. A irmã Marta já era uma mulher de 80 anos de idade, uma negra, muito forte, e apesar da idade dela, mas uma grande serva de Deus, uma mulher muito humilde, sentava no fundo, sempre no último banco, pertinho da parede. Ela gostava de ficar quietinha, mais reservada, mas era uma mulher poderosamente usada em profecia. E quando ela profetizava, era diferente. Quando Deus a usava, quando Deus a tomava, ela levantava do lugar dela
e ela ia numa autoridade caminhando até a pessoa, e muitas vezes a profecia, muitas palavras eu recebia ali no púlpito, eu estava ali dirigindo o culto e tal, de repente ela vinha, assim diz o Senhor, e muitas vezes eu fui exortado, orientado, corrigido pelas profecias do Senhor, através dos lábios da irmã Marta, aquela mulher negra, mas cheia do poder de Deus. Eu me lembro de duas irmãzinhas, eu não sei se elas ainda estão nesse mundo, se já descansam no Senhor. Eram duas irmãs, uma era de cor negra, a outra era branca, mas eram muito amigas, a irmã Diná e a irmã Florismar. Eram duas irmãs. Eu guardo todos esses nomes dessas pessoas com muito carinho no meu coração. E elas tinham uma manifestação do Espírito Santo, onde uma falava em línguas estranhas e a outra interpretava a linguagem. E vinham mensagens maravilhosas. Às vezes aquilo ocorria em algum momento do culto e a gente sabia que era Deus, e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, caía um poder. Certa vez uma irmã, eu não me lembro o nome dessa irmãzinha, mas ela foi arrebatada na igreja. Nós pensamos que ela tinha tido um mal súbito, mas ela foi arrebatada, e ela passou mais de 8 horas arrebatada, deitada ali em cima de um banco, acomodamos, e quando ela voltou assim, todo mundo, algumas pessoas achavam que ela tinha morrido, que ela tinha falecido, mas ela estava arrebatada. E nós ficamos ali por muito tempo, acompanhando em oração, entramos por uma vigília dentro, porque isso aconteceu no culto da noite, mas ela teve visões celestiais maravilhosas. E esse povo, o que eu quero dizer para vocês, um povo tão humilde, um povo tão simples, um povo que não tinha um nível de instrução elevado. E eu acho que às vezes a simplicidade das pessoas, quanto mais simples a pessoa, talvez ela tenha, não sei, me parece, mais facilidade de se entregar totalmente nas mãos de Deus, não está envolvida às vezes com tantas preocupações, né? Não que Deus não use as pessoas que tenham conhecimento, que tenham um nível cultural excelente. Não, Deus usa todo mundo. Deus usa todo mundo, mas é interessante que muitas vezes nós vemos Deus usando pessoas com uma simplicidade tremenda. Agora, o apóstolo Paulo, ele falou na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 e 8, que ele, toda a sabedoria, todo o conhecimento, tudo aquilo que ele tinha adquirido a nível intelectual, ele reduziu, ele considerou como esterco, ou seja, não valia nada. Claro que tem o seu valor, nós sabemos, mas como é gostoso quando nós descobrimos os valores espirituais, né? E eu pertenço a uma denominação que está buscando essa amplitude espiritual, enxergar as coisas espirituais. Irmãos estão jejuando, orando com muita humildade, com muito clamor, com muita dedicação, para que Deus amplie, abra o nosso entendimento espiritual, para que nós possamos enxergar uma dimensão maior das coisas de Deus. Isso é muito importante, isso é humildade, isso é sinceridade diante de Deus, querer se aproximar mais do Senhor e desejar que o Senhor se aproxime mais de nós. Né? Então, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, né? E essas coisas, eu acho que está aqui, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, né? Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, para aqueles que não conhecem Jesus,
Tudo que nós vivemos parece ser uma loucura, mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós sabemos que o que nós estamos vivendo não é uma loucura, mas é uma verdade. Nós estamos indo para a eternidade, passar a eternidade junto do nosso Deus, do nosso amado Jesus. Então, que nós possamos, como Paulo disse, né, que considerava esterco as coisas, as glórias, o saber desse mundo, que nós possamos encontrar as riquezas espirituais. Eu quero orar com você agora, desejando que Deus abençoe a tua vida de uma forma especial, e se você está buscando enxergar melhor as coisas espirituais, as coisas que se referem a Deus, nós vamos orar nesse instante para Deus te atender. Feche os teus olhos, incline a sua cabeça que nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, em nome de Jesus, que nós oramos a Ti agora, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Eu sei que eu estou sendo ouvido, acompanhado, Senhor, neste vídeo por muitas pessoas. Eu sei que tem pessoas enfermas, pessoas que estão enfrentando problemas familiares graves, seríssimos, Senhor. Nós sabemos que há pessoas que estão dominadas e amarradas no vício das drogas, no vício da bebida, no vício da pornografia. Senhor, há tanto sofrimento, há tantas famílias em lutas e pedindo, e dependendo e esperando do Senhor uma solução para esse problema. Pessoas que estão enfermas, quantas pessoas estão angustiadas, agoniadas, vendo o seu ente querido, a pessoa que ama, num leito de hospital, talvez acometido por esta enfermidade tão terrível que tem assolado a face da terra. Senhor, eu oro em nome de Jesus Cristo, rogando a tua bênção, o teu poder e a tua graça. Repreendemos as enfermidades, repreendemos todos os ataques do diabo, toda perturbação maligna, toda obra contrária caia por terra, e Jesus Cristo Nazareno abençoe essa vida pelo poder do teu Espírito e para a honra e glória do teu nome e do teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Um grande abraço e até a próxima reflexão.